Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos aprender a transformar os pensamentos que nos congelam em ações que possam revelar todo o potencial que nós temos e muitas vezes nem sabemos que temos. Na maioria das vezes, esse potencial ele é soterrado pelos pensamentos do ego. Sabe, aqueles pensamentos de medo, aqueles pensamentos que fazem com que a gente passe um filminho de terror em situações que a gente poderia simplesmente agir. O que acontece quando você sente que você está paralisado diante de uma situação? Quando a gente está passando por uma experiência difícil, às vezes vem emoções, conscientes ou não, que nos faz trazer ideias e pensamentos que faz com que a gente se sente mais afundando na situação do que resolvendo. Vamos entender como é que isso acontece? Na maioria das vezes a gente se encolhe, a gente esquece qual é o nosso verdadeiro tamanho. Nos submetemos a atacar ou a correr de uma situação no momento em que a gente poderia acessar a nossa sabedoria interna e agir com mais discernimento. Dependendo da situação, a gente se sente mal ou se sente culpado. E esses cenários, eles ocorrem em frações de segundos. Como é que a gente faz para não explodir com facilidade ou implodir? Eu estou falando um pouquinho sobre relacionamento, eu já falei sobre pessoas difíceis, mas volta e meia tem alguém me procurando para fazer um atendimento porque não aguenta mais os comentários da sogra, os comentários do patrão, do chefe, ou às vezes até da mãe. Imagina uma situação, você fez um sacrifício danado para tirar um final de semana para visitar sua sogra, ela mora longe, você foi com seu esposo, você tem 2 filhos pequenos, imagina essa situação. E aí você chega lá com aquela expectativa, vai ser diferente dessa vez, vai dar tudo certo, tô no meu melhor. Só que assim que você chega, a sogra recebe você com um comentário. Faz tempo que eu não vejo vocês, hein? Estão trabalhando demais. E você já fica assim, o que eu respondo? E aí ela completa. Talvez vocês tenham coisas mais importantes para fazer do que se preocupar comigo. E aí você percebe que aquilo já te fisgou. Pode acontecer com você? Ou já aconteceu com alguém que você conhece? E aí o que acontece? Você começa a experimentar uma frustração, uma decepção. Aquilo que deveria ser assim, uma atitude de recepcionar bem você sente que foi o contrário. Né? E daí a pouco a pessoa não para de comentar. Vem cá, você lembra que tem avó ainda? Fala com o netinho. E de repente você sente que aquilo está te incomodando. Você não sabe se continua a entrar na casa, ou se você abraça, ou se você arranja uma desculpa e vai embora. E você começa a fazer também julgamento sobre aquela mulher. A mãe do seu esposo ou da sua esposa, ela nunca está satisfeita com nada. No seu diálogo interno, a situação vai ficando cada vez mais arraigada. Né? Você vai criando uma interpretação a partir daquilo que está acontecendo. E aí é aquilo que a gente aprende na CNV, na comunicação não violenta. Ao invés de criar conexão, a gente vai criando separação. A interpretação que a gente vai dando, a forma que a gente vai permitindo que o outro jogue as flechas, vai envenenando a gente, não pode acontecer. E de repente você está reclamando com o marido, sua mãe nunca está satisfeita com nada, não sei o que eu estou fazendo aqui, e tudo vai tornando o ambiente pior. O que fazer? O que fazer quando isso acontece? Às vezes a gente sai, deixa aquilo ali, mas vai piorando, né? Porque aquele sentimento vai virando um ressentimento. É possível? É possível não exprimir aquilo que a gente está sentindo? O que é melhor, né? Primeira coisa, é uma coisa que eu já falei algumas vezes, a gente entender que as pessoas têm deficiência. Imagina se a sua sogra fosse acamada. E você fica com a expectativa dela ir lá na porta te abraçar. Pode ser que isso não aconteça. A deficiência dela talvez seja falta de amor, falta de diálogo, autoestima baixa, carência. E isso é visível através das atitudes dela, mas não é uma coisa que a gente nota, né? A gente queria que fosse diferente.
nesse tipo de situação, uma coisa que eu procuro fazer, que também já experimentei coisas semelhantes, é a gente aceitar o que está passando dentro do coração da gente. É sentir plenamente todas as facetas daquela experiência vivenciada. Não somente pensar sobre isso, mas dar espaço para isso que eu estou experimentando. Uma vez que eu sinto isso, sem reagir, mas observando, acolhendo o sentimento, chega um momento em que eu estou mais no controle dele. Uma coisa que eu gosto muito é sempre ter na minha bolsa também um caderninho, um diário. E sempre que possível eu tiro um tempinho para registrar o que eu estou sentindo. Essas combinações do outro, esses problemas de o outro ser uma pessoa ranzinza, mal resolvida, se a gente não tiver uma autoestima forte, saudável, a gente se deixa levar. Mas se a gente aprende a ter autoempatia, se aos poucos a gente procura organizar nossos pensamentos, perceber, né, o que acontece ali naquela situação, às vezes todos esses comentários que vieram logo de cara, é a forma que aquela pessoa tem de expressar: vocês são muito importantes para mim. Que bom que vocês vieram. Eu sinto falta da convivência com vocês. Só que uma coisa que eu queria que ela falasse, outra coisa que ela falou. Então eu faço uma tradução, sabe, simultânea ou não, para poder tornar aquele ambiente um pouco melhor. Tem pensamentos que eles são muito ruminantes, mas nós podemos transformá-los. Nós podemos olhar para aquilo e decidir se posicionar de uma outra forma. Caso contrário, esses meus julgamentos, eles vão fazendo com que a situação fique cada vez mais complexa. Eu posso aprender a dissociar, como a gente aprende na PNL. Olhe para a situação como se fosse um filme. Não se associe a ela. Lembre-se, não é sobre você que teve todo esse trabalhão para conseguir visitar essa pessoa que é importante para você. Não é sobre você. É sobre o estado dela. É sobre a dificuldade que ela tem de ter uma relação aceitável com ela mesma. Então eu posso amenizar isso. Mas que bom, é mesmo, que bom, sabe, sentir nossa falta, aqui estamos. E não sofrer com isso. Levar com mais leveza. Porque todas as vezes também que eu dou direito ao outro de roubar a minha paz, tem uma informação importante aí sobre mim mesma, ou sobre mim mesmo. É sinal que eu não estou com a minha autoestima elevada. Então eu posso eliminar ou lidar com essa raiva, com essas situações sem me abalar tanto. Saiba que veja isso como se fosse um teatro. E aí você fica mais dinâmica na situação, tem um certo alívio, né? E isso exige treino. Às vezes não vai ser dar primeiro momento, vou fazer esse negócio aí, não vou. A pessoa pode falar o que quiser que eu não tô nem aí. Não, isso é treino. E a outra coisa que é importante é a gente não depender da opinião do outro sobre o que estamos sentindo, ou seja, que nossos sentimentos não dependam do outro. Eu posso me equipar mais emocionalmente. Eu sei que eu vou ter uma reunião difícil, que eu vou encontrar com uma pessoa que não é fácil. Então eu me preparo, eu respiro, eu vou me equipar com coisas boas. Eu posso me lembrar de alguma qualidade dessa pessoa, né? Eu posso fazer algum comentário que tire um pouco o foco disso, né? E posso também me posicionar. Quando eu ouço a senhora falando isso, a senhora está dando boas-vindas, está tudo bem a gente acabar de chegar, sentiu a nossa falta, que bom, aqui estamos. Não precisa de eu ficar, não posso falar nada, tenho que engolir sapo, às vezes não. E quanto mais eu desenvolvo a habilidade de me amar, de ter uma relação saudável comigo, a habilidade de me comunicar com meus pensamentos e sentimentos, melhor vai ser a minha comunicação com o outro. Eu posso começar a perceber quais são as necessidades que estão por detrás daquele comportamento da pessoa. Eu posso treinar a minha mente a ouvir aquilo pensando na carência dessa pessoa, pensando na deficiência que ela tem. E aí eu olho com compaixão, né? Eu elogio, eu valorizo, e se a pessoa não, provavelmente ela não vai receber, e tá tudo bem. E com isso, o que eu estou trazendo aqui? Uma coisa que eu aprendi com meu querido professor Wilson Troppi há muito tempo. Eu acho que essa frase é do Goethe, eu não tenho certeza, que fala: ninguém nem nada me poderá fazer infeliz sem o meu consentimento. Então dê uma olhada na sua vida, o quanto que o outro faz ou deixa de fazer está te machucando. Porque existem pessoas que elas têm uma comunicação que eu poderia chamar comunicação gangorra.
Você chega perto delas, elas têm uma habilidade de te jogar lá embaixo. Ou às vezes fala alguma coisa como se estivesse enaltecendo, né? Como esse exemplo que eu dei. Vocês devem ter coisas muito mais interessantes para fazer do que visitar a sua mãe, né, filho? De visitar a sua sogra. Então, ao falar isso, ela te coloca lá em cima, mas para mostrar o quanto você, né, tá humilhando ela. E tem pessoas que não vão mudar, é o jeito delas e pronto. Cabe a nós mudar no nosso universo. O que eu quero fazer com os comentários dessa pessoa? Eu não preciso permitir que a pessoa me coloque nem para baixo nem para cima. Então, uma coisa que eu posso decidir também é, às vezes, falar só o necessário, principalmente com aquele tipo de pessoa que intromete demais na vida da gente, né? Ou pense assim, tem uma pessoa carente aqui, o que eu faço? Se tivesse uma pessoa que não conseguisse andar perto de você, provavelmente você daria suporte para ela ficar em pé e caminhar. E às vezes a gente encontra pessoas assim que são malcriadas também. Então essa pessoa que está aí fazendo esse tipo de comentário pode, se você não tiver ferramentas, pode fazer com que você congele numa situação, sofra, ou pode fazer com que você olhe para aquilo, aprecie e não necessariamente se identifique com isso. Eu, você é você, nós somos diferentes. Cada pessoa tem seu universo, suas dores, seu jeito de ser e tá tudo bem. Não permita também que seus filhos não convivam com as pessoas da família ou não se isole porque o outro é tão diferente. Quem sabe Deus colocou essa pessoa na sua vida para você exercitar cada vez mais a compaixão, a resiliência, a humildade. Ou às vezes o contrário, o aprender a se posicionar. Isso espero que tenha contribuído de alguma forma. Se fez sentido para você, se você quer aprofundar sobre entender de gente, construir relacionamentos saudáveis e não deixar que a atitude do outro tire a sua paz, vai lá pro meu Instagram, luisalopes.pnl. Meu canal do YouTube também tem muito conteúdo. Vai para lá. Manda um recadinho para mim e venha mergulhar na próxima turma de PNL que começa daqui a pouco. E se você quiser também vir para nossa comunidade, onde toda semana a gente tem conteúdo novo, de forma ao vivo, interativa, vivencial. Comunidade do Clube Indesp. Apenas manda um recadinho. Talvez não seja por acaso que você está ouvindo esse episódio agora. Tô aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.